É sobre despesas que a gente vai falar, é sobre o Tribunal de Contas que a gente vai falar. O Brasil tem 33 tribunais de contas, tem o da União, cada estado tem o seu Tribunal de Contas. Em alguns estados você tem tribunais de contas que cuidam de municípios e você também tem municípios com tribunais de contas. Os tribunais de contas, como você sabe, eles não fazem parte do Poder Judiciário. Eles são órgãos de assessoramento do Poder Legislativo, nas esferas a que estão ligados, né? Federal, estadual, alguns são municipais, para fiscalizar os gastos do poder público. E na semana passada, na sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, visitou um desses tribunais de contas, que é o Tribunal de Contas do Pará. O Tribunal de Contas do Pará está comemorando, né, 75 anos de vida. E o Fux esteve lá, foi convidado. Sempre que ele vai a esse tipo de encontro, eventos desse tipo, ele obviamente faz um discurso. Ele fez um discurso no evento, um discurso muito bem montado, ele fala muito bem. Contou do início da sua vida profissional, ele começou a trabalhar na Shell, estudando direito. Falou do pai, um imigrante romeno, falou de corrupção, falou da Lava Jato, falou da necessidade que os tribunais de contas têm de prestarem atenção ao impacto econômico das decisões que tomam. Aliás, um ponto importante, muitas vezes os tribunais de contas, e isso vale para o Ministério Público, isso vale para o Poder Judiciário, mandam parar uma obra porque entendem que há uma irregularidade, quando poderiam apurar essa irregularidade com a obra em andamento, para que a sociedade não pague o preço da obra, né? Pega uma garantia do investigado e segue a construção. Mas, infelizmente, a gente tem essa coisa, essa atitude de mandar para a obra, e quem paga a conta é a sociedade. Tem várias obras paradas por causa disso. Mas, a certa altura, o Luiz Fux tocou num ponto complicado. Esse que ele tocou, a que me referi, é importante, mas ele tocou num ponto complicado. Quando ele disse que os tribunais de contas não devem se limitar à análise do orçamento, da aplicação dos recursos, dos contratos, para ver se está certo, se não está certo, analisar a planilha, ver os custos e tal, né? Mas os tribunais de contas devem também observar a destinação da verba pública, uma análise qualitativa da destinação da verba pública. E a gente tem o trecho do Luiz Fux falando isso. Temos aí, né? Temos. Os tribunais de contas, apesar desse nome de contas, o Tribunal de Contas hoje se empenha muitíssimo com relação aos gastos públicos e a sua destinação, que nós denominamos tecnicamente de alocação de recursos. Então, vejam os senhores, o Tribunal de Contas, ele intervém quando, num determinado local, se pretende construir um campo de futebol ao invés de um hospital público. Meu estado tem um obelisco que ele acaba por criando uma nuvem na beleza da cidade do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Contas se voltou contra aquela construção. Porque, vejam, não era só a apreciação de quanto se ia gastar, era exatamente a deturpação da destinação da verba pública, que não era para embelezamento da cidade. Oi, Neg. Você ligou o microfone? Oi. Opa. Oi, perdão. Tentar falar com o microfone ligado ajuda. Você entendeu? Olha só, ouvinte querido, ouvinte querida. O Luiz Fux defende que o Tribunal de Contas, que os tribunais de contas, eles não se debrucem apenas sobre a correção dos gastos, sobre a análise dos custos, se tem sobrepreço, se não tem sobrepreço, se tem indício de irregularidade. Mas eles julguem se a obra deve ser feita ou não. Claro que ele deu um exemplo conveniente. O Tribunal de Contas intervém quando o governante vai fazer um estádio de futebol, um campo de futebol, e não um hospital. Aí ele dá um exemplo que é muito conveniente. Mas vem cá. O presidente da República, o governador e o prefeito, eles disputaram uma eleição.
eles conquistaram, pela eleição, o direito de propor e de executar uma política pública. Eles podem acertar, eles podem errar. E se eles acertarem, ponto para eles. Se eles errarem, que respondam pelos atos. Eles podem perder o mandato, eles podem perder o direito de participar da política. Mas ainda assim, o Luiz Fux defende que os governantes sejam tutelados e que nós, os cidadãos, também sejamos tutelados. O nome disso é intervencionismo. Veja, não é um intervencionismo que a gente está descobrindo, não. É um intervencionismo confesso. Está lá o Luiz Fux falando sobre esse intervencionismo. E é engraçado, porque toda hora em que se manifestam os ministros do Supremo Tribunal Federal, os integrantes dos tribunais de contas, os integrantes do Ministério Público, os integrantes do Poder Judiciário, usam argumentos ligados à Constituição. O artigo tal da Constituição diz que, o artigo 71, o artigo 70, o artigo 37, enfim, citam os artigos os mais variados. Mas eles se esquecem do artigo 2º, que diz que Executivo, Legislativo e Judiciário devem operar de forma independente e harmoniosa. Só fazem referência a esse artigo em alguns momentos, mas nessa hora não fazem. Independente. Qual é a atribuição do Poder Executivo? Qual é a atribuição do Poder Legislativo? Qual é a atribuição do Poder Judiciário? Então, quando você vê que um governo estadual resolve fazer uma obra numa cidade A, mas o Ministério Público, mais o Poder Judiciário ou o Tribunal de Contas entende que aquilo não é adequado, que deve fazer na cidade B, eles estão co-governando. Mas eles não são pagos e nem têm uma atribuição constitucional ou administrativa para isso, mas, no entanto, fazem. Então você tem juiz, integrante do Ministério Público, ou até integrante do Poder Legislativo, na verdade, do Tribunal de Contas, palpitando sobre construção de escolas, sobre penitenciária, sobre estrada, sobre, enfim, obras, mas não a análise da correção. E isso é um absurdo. É um completo absurdo. Mas é um absurdo que desrespeita a própria democracia. Porque a democracia, ela se faz com parlamento forte, a democracia se faz com fiscalização, sem fiscalização você não tem democracia, mas quando você tem a invasão de uma esfera de poder em outro poder, você tem uma deturpação do Estado de Direito, da organização dos poderes. E é curioso que, para poder ampliar os poderes de outros que não o Poder Executivo, você vê integrantes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo falando coisas desse tipo. Então, o Tribunal de Contas, todos ali aplaudiam, todos ali aqueciam com a cabeça quando ele falou isso, mas, na verdade, não cabe aos integrantes do Poder Judiciário, nem aos integrantes do Tribunal de Contas, ensinar nada a ninguém. Os políticos é que se submeteram a esse escrutínio popular. Eles é que pactuam e repactuam a sua relação com a sociedade, né, nas campanhas que eles disputam, nas campanhas eleitorais. E não cabe a estes outros poderes palpitar sobre isso. Mas não é a percepção do Luiz Fux, não é a percepção dos tribunais de contas, não é a percepção do Ministério Público, não é a percepção do Poder Judiciário de uma forma geral. E isso é muito grave. Então, se disse ele coisas importantes sobre a oportunidade, a necessidade do Tribunal de Contas olhar para o efeito econômico, chegou a certa altura até dizer
quando a gente não olha para isso, a gente tem um efeito até sobre a visão internacional que os investidores têm do Brasil, afastando o Brasil da lista de investidores, né, de locais para investir, e até atraindo, afugentando capital e interferindo no ranking Doing Business. Ele citou exatamente o ranking Doing Business, que é feito todos os anos, em que o Brasil sobe ou desce nesses rankings por causa de várias razões, entre as quais essa, né, que é uma certa insegurança jurídica que tem no Brasil, uma altíssima insegurança jurídica. Mas ele defende o intervencionismo. É isso que ele está defendendo, o intervencionismo, que é um grande mal que aflige os tribunais de contas. Mas, infelizmente, aflige também o Ministério Público, infelizmente, aflige também o Poder Judiciário, com apoio do topo da magistratura, como a gente pôde ver no discurso do Luiz Fux, nesse trecho a que me referi. E, como eu disse, ele pegou uma coisa muito conveniente. Quem é que vai defender a construção de um campo de futebol na comparação com um hospital? E ele cita um obelisco no estado dele, o Rio de Janeiro, contra o qual o Tribunal de Contas se insurgiu, porque achou que não era adequado, não se referia apenas aos valores. E é isso, aqui vem uma questão essencial. Na medida em que o Tribunal de Contas começa a ganhar esse poder todo, na medida em que o Ministério Público começa a ganhar esse poder todo, na medida em que o Poder Judiciário começa a ganhar esse poder todo, a gente já está diminuindo o papel do Poder Executivo, diminuindo a responsabilidade do Poder Executivo. E a gente, na hora da eleição, fica ouvindo os candidatos falarem uma série de coisas, promessas e mais promessas, quando, na verdade, eles vão poder fazer muito menos do que a gente imagina, porque os sistemas de controle controlam não apenas as despesas, mas controlam também a adequação, a análise, como ele fala, da alocação dos recursos, se deve ou se não deve, é uma questão de oportunidade. Poxa vida, mas eles não são candidatos, eles foram indicados pelos governantes, eles foram confirmados nos seus estados pelas assembleias, confirmados no governo federal, aliás, na esfera federal, pelo Congresso Nacional, e daí saem fazendo política pública. Tem uma coisa muito distorcida aí, e a gente vê que a distorção vem lá de cima. Então, essa discussão tem que ser feita para que o Congresso Nacional retome as rédeas do sistema de controle, onde a Casa das Leis é a mais importante, e pare de dar esse espaço todo para os sistemas de controle. Os órgãos de controle têm que controlar a corrupção, têm que controlar os erros, os exageros, os desvios, os favorecimentos. É por aí que tem que parar. Agora, se vai fazer uma ponte, vai fazer um viaduto, um túnel, se vai fazer um campo de futebol, vai fazer um hospital, se vai fazer uma escola, vai fazer uma delegacia, se vai fazer uma penitenciária, não vai. Isso é poder executivo. Ponto. Não dá para os outros poderes começarem a se envolver desse jeito. E, infelizmente, como a gente viu nas palavras do Fux, palavras muito bem colocadas sempre, ele fala muito bem, tem uma distorção. Essa distorção tem que ser combatida, tem que ser discutida, tem que ser enfrentada numa campanha como essa de 2022.